Olá, turma! Hoje nós vamos falar aqui sobre apagar incêndio. Como que é seu dia aí? Você vive apagando incêndio? Então você precisa ver esse vídeo de hoje para te esclarecer mais e poder aí sair desse cenário de urgência, esse cenário de uma situação sempre caótica dentro do seu dia a dia, porque a urgência vai fazer a sua empresa não crescer. Esse é um ponto fundamental que você tem que entender. Sua empresa vive apagando incêndio, seu setor vive apagando incêndio, todo dia um problema novo, todo dia uma situação nova, você não consegue desenvolver aí o seu trabalho, fazer sua empresa crescer, isso vai dificultar muito esse crescimento. Porque exige muito esforço e pouca evolução, porque você não consegue se concentrar naquilo que é importante realizar dentro do seu negócio. Então, é necessário que você entenda o que está acontecendo. O problema não é ter problemas. Toda empresa tem problemas, aliás, nós estamos dentro das empresas para resolvermos problemas. Agora, se você deixar os problemas de última hora, as situações emergenciais tomarem conta, sua empresa nunca vai crescer. Isso não é rotina de crescimento, isso é rotina de sobrevivência. E é muito importante você entender esse cenário, e é isso que eu vou te colocar aqui, e também já vou te colocar alternativas para você poder sair dessa situação. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio e a gente ajuda as empresas e as pessoas a melhorarem aqui no nosso canal, no nosso Papo de Empreender, onde a gente fala de liderança, a gente fala de gestão, a gente fala de estratégia para pequenas e médias empresas. Então, você que é dono de empresa, você que é gestor aí, seja muito bem-vindo, porque a gente lida muito bem com isso. A gente já ajudou muitas empresas a sair desse cenário, a crescerem com mais estrutura. Esse é o nosso grande objetivo dentro do nosso canal aqui. Vamos lá então ao assunto de hoje. Olha só, apagar incêndio é um sintoma, você tem que entender isso. É uma situação que acontece porque é ocasionado por alguma coisa, ou é problema de processo, ou é falta de prioridade, ou é ausência de responsabilidade, e aí a coisa fica tumultuada, porque todo mundo quer fazer, ou às vezes ninguém quer fazer, e aí a gente acaba não entendendo isso. Também é falta de rotina de gestão, e é também problema de má liderança desenvolvida. Então são sintomas que vão acontecendo dentro do seu dia a dia que muitas vezes você não dá importância de melhorar um processo, de definir prioridades, de dar responsabilidades, tá certo? De criar uma rotina de gestão para ajudar a estruturar melhor. E aí você precisa de pessoas que tenham perfil e desenvolvimento de habilidade de liderança para poder te ajudar nessa correria aí que é muito grande. Olha só, veja só os sinais que podem estar acontecendo aí para verificar se isso faz sentido aí no seu dia a dia. Os mesmos problemas continuam voltando. Isso é muito característico dentro de empresas que vivem apagando incêndio. Por quê? Só se resolve o problema temporariamente. O erro, ele se repete constantemente. A reclamação do cliente volta constantemente. É só uma questão de tempo. O retrabalho aparece com muita propriedade e isso gera um desperdício gigante, porque eu tenho que fazer várias vezes uma mesma coisa para uma dar certo. E a solução nunca é encontrada em função da causa, é sempre em função do efeito, e é isso constantemente vai voltar. Quando o mesmo problema volta, deixa de ser exceção, passa a ser um padrão que está acontecendo aí no seu dia a dia. O que precisa ser feito? Identificar a causa, corrigir o processo, onde que está acontecendo a causa, onde que está acontecendo o erro. E aí não é culpar alguém, mas é entender que o processo está falhando. Definir aí o responsável para poder monitorar, entender, buscar até alternativas para melhorar, e você deve, como líder, acompanhar a execução dessa solução, que é muito importante, ou até mesmo provocar nas pessoas que estão envolvidas a solução mais apropriada para esse setor. Sinal número 2, urgente sempre vence o importante. É aquele ditado, né, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Tá certo? Não adianta nada a gente fazer planos, não adianta nada a gente desenvolver as coisas pensando em algo para o futuro, sendo que no meu dia a dia eu deixo o plano para depois e eu começo a resolver tudo que não faz sentido, a correria não termina, tudo passa a ser mudança porque eu vou atuando na urgência, eu vou atuando na dor de barriga, vamos chamar assim. Tudo é prioridade e você não consegue entender o que precisa ser feito. Então não adianta planejar, não adianta desenvolver. Eu sempre falo que se não tiver uma mudança muito dura no dia a dia,
A urgência sempre vai tomar conta. Avalie bem, faça esse rompimento. Você vai ter que resolver as urgências, mas resolva durante um período e deixa o outro período para você poder planejar, para você poder executar o plano, senão vai continuar do mesmo jeito e as coisas não vão se alterar. Quando tudo é urgente, nada tem direção. Nada tem foco no objetivo que é crescer, que é desenvolver. Time fica muito ocupado, mas pouco produtivo. As entregas são muito poucas. E aí o que tem que ser feito? Definir prioridades em função de um objetivo bem definido, separar urgência de importância, deixe separado um tempo para você poder resolver as urgências, mas também um tempo para você poder fazer o que é importante. Hoje, provavelmente, está em torno de 80% de urgência, 20% de importante, você tem que inverter. Tem que ser 80% de importante e 20% de urgência. Isso é natural que aconteçam as urgências, não um padrão geral, tá certo? Então, para isso, eu preciso desenvolver rotinas semanais para poder modificar isso, para poder planejar melhor, para poder analisar as causas dessas situações de urgência. Importante criar essa rotina semanal para você poder avaliar e entender o que está acontecendo, trazer informações para você tomar decisões melhores, e aí você vai acompanhando o que move o resultado, o que melhora as coisas. Isso é importante dentro desse cenário. Sinal número 3, qual que é? As decisões são tomadas no susto, né? Eu não coloquei aqui, mas eu costumo falar, decisões tomadas ali pelo estômago, né? Dá uma dor ali no estômago, você toma uma decisão e nem sabe por que você tomou. Então a empresa decide porque foi pressionada, porque foi, né, dono de empresa, líder, muitas vezes não quer encheção, né? Então ele resolve logo. Só que ele resolve muitas vezes com impulso, de uma forma desestruturada, sem dados, muitas vezes, porque ele quer se livrar logo do problema. Mas aí isso gera mais problema, porque essa decisão muitas vezes nem sempre é a melhor, é muitas vezes a que mais tem custo, é a que mais dá problema para a equipe, é a que não desenvolve a equipe, é a que não melhora os processos, e isso acaba desenvolvendo aí muita dependência, muitas vezes, dos seus liderados. Então avalie sempre isso. Decisão tomada no susto só corrige o efeito, e muitas vezes naquele momento, e não necessariamente vai estruturar isso para frente, não gera uma estrutura. Então, qual que é o caminho? Criar critérios para fazer mudanças, criar critérios para tomar decisões, antecipar os riscos. Nessas reuniões semanais que eu propus anteriormente, você deve avaliar os riscos de dar errado e já se preparar para isso. Você tem que usar dados, informações para poder tomar decisões melhores, para poder prever riscos desnecessários dentro do dia a dia. E aí você vai decidir com mais método sempre. Buscar conhecer mais. Você, empresário, precisa colocar na mente que você precisa se capacitar para você tomar decisões melhores. Tá certo? Precisando de ajuda, a empresa que ela ajuda vocês a criarem cenários melhores. Basta falar com a gente que a gente vai bater um papo, entender o momento aí da empresa para poder auxiliar nessa transição, nessa melhoria. Sinal número 4 que você tem que olhar. Liderança passa o dia reagindo. Você passa reagindo, seus líderes passam reagindo. Muitas vezes líderes nem estão desenvolvidos para isso, são apenas operadores, né, de elite, vamos chamar assim, que acabam executando tarefas que, na verdade, a base deveria estar executando. Então, o líder ele fica correndo atrás dos problemas o tempo todo, resolvendo, equilibrando pratos, uma hora para cá, outra hora para lá, cobra depois do erro apenas, não acompanha o processo, não entende onde que gera problema, e aí só resolve conflito, refaz trabalho, fica apagando incêndio o tempo todo, é muito retrabalho o dia todo, e aí, obviamente, que o time fica exausto. Tá certo? Liderança que só reage e não resolve não é uma liderança, é apenas um apagador de incêndios, vamos dizer assim, apenas segura a operação. É o equilibrador de pratos, como eu comentei aqui anteriormente, tá bom? Qual que é o caminho? Acompanhar antes, entender o processo, se possível, desenhe o processo. E você vai corrigir durante esse acompanhamento para verificar aonde é que está gerando o erro. E você vai desenvolver pessoas, desenvolver melhores processos, desenvolver melhores cenários, criando rituais de gestão, de acompanhamento, de entendimento onde que precisa melhorar, buscando informações o tempo todo. Sinal número 5, não existe rotina de gestão. Você não faz acompanhamento claro, não tem reuniões produtivas. Quando tem, as reuniões são aquelas reuniões de condomínio, onde ninguém entende nada, não tem pauta, não tem assunto, fica discutindo assuntos do dia a dia em vez de discutir assuntos da reunião.
tá certo? O setor, o processo não tem indicador de acompanhamento, você não sabe se uma semana tá bom, se outra semana não tá bom, não tem dono para cada uma das entregas, não tem dono para cada uma dos processos. Isso também é um sinal de que a empresa está apagando incêndio e está vivendo na urgência. Sem rotina de gestão é o que faz a empresa fechar, inclusive, porque eu não consigo dar soluções apropriadas, eu não consigo fazer monitoramento, eu não entendo os indicadores. O que precisa fazer? Reuniões curtas. Faça reuniões ali diárias, muitas vezes, de direcionamento do dia, reuniões curtas também de final de semana ou de início de semana para dar as tratativas, dar as prioridades, fazer análise de indicadores é muito importante, apresentar esses números para as pessoas, para que elas entendam a situação da empresa e definir responsáveis claros para cada processo. Com isso, você vai gerar o quê? Planos de ações para você poder melhorar, e aí, obviamente, que você precisa estar acompanhando nessas reuniões de acompanhamento que são estritamente essenciais aí para quem quer ter resultados. O incêndio não é o principal problema. Incêndio é sintoma. O problema é a empresa continuar criando incêndios. E eu sempre tenho falado muito isso nos meus treinamentos, nas consultorias. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente, que é o seguinte: 80% dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Então é porque você contratou errado, é porque você não desenhou o processo, é porque você deixou o problema permanecer, é porque faça análise, entenda esse cenário. É você que está gerando os problemas. Então dá um stop, faz uma análise, vamos bater um papo se for necessário para a gente entender, para eu poder te ajudar aí com consultoria, com mentoria, até mesmo treinamentos para você poder mudar isso e você ter resultados melhores. Empresa madura não vive só reagindo, ela antecipa, ela organiza, ela padroniza as coisas, ela acompanha e ela desenvolve pessoas, ela desenvolve novos líderes para poder fazer isso que eu estou te falando. Caso contrário, você vai continuar passar mais um ano aí sem resultados e, quem sabe, fechar a empresa. Se você deseja isso, e aí é um cenário que você já tem que ir pensando. Agora, se você quer mudar, por onde começar? Identifique onde os incêndios nascem. Identifique onde o foco de incêndio nasce. São nos processos, são nas prioridades que você não define, são nas pessoas que você não treina, é na comunicação que você acaba não fazendo da melhor forma, é na liderança que você não tem, que você não desenvolve, é na falta de indicadores, é na falta de rotina que você acaba não colocando. Eu sei que é muita coisa, eu entendo que é muita coisa, e eu sei que você tem que fazer muitas coisas também, mas precisa você criar um plano, precisa de um plano para você poder introduzir isso no seu dia a dia. Sem isso daqui, você não vai conseguir avançar nos seus negócios. Então é por isso que a gente está aqui, para te ajudar, para a gente poder acelerar esse processo. Eu já percorri esse caminho diversas vezes, eu já entendo esse caminho diversas vezes. Então tá aqui o que precisa ser feito com muita propriedade, e é óbvio que você vai ter que desdobrar isso para vários cenários, para departamentos, para situações, para clientes muitas vezes. E o que eu estou te falando, precisando de ajuda, a gente está aqui. Você não precisa correr mais, você precisa estruturar melhor, menos improviso, mais método, menos reação, mais gestão. Mais de 80% das empresas fecham por falta de gestão, que é isso que eu estou te falando aqui. É óbvio que tem que aprofundar muito mais coisas, é óbvio que tem muito mais coisas para serem feitas, mas isso aqui é só um começo. Crescer não é apagar incêndio mais rápido. Crescer é você acabar com esses incêndios, é você construir uma empresa para que os incêndios não apareçam mais. E óbvio que vai ter sempre problema para resolver, só que serão novos problemas. À medida que a gente vai crescendo, teremos novos problemas. O que não dá é para crescer com os mesmos problemas de hoje, porque na verdade eles vão se multiplicar por 10, por 100, e aí realmente a gente não tem dinheiro, não tem fôlego e não tem estrutura mental para isso. Faz sentido para você? Fez sentido isso para você? Então já dá um like para gente aí, já compartilha esse conteúdo para o maior número de pessoas, compartilha esse conteúdo com o teu time, coloca o teu time em contato com esse conteúdo, vai te ajudar muito, porque isso aqui é apenas uma parte do quebra-cabeça de todo esse cenário que é fazer gestão de empresa, que é fazer gestão de negócio, que é desenvolver pessoas, que é para isso que a gente está aqui. E não para por aqui, não para. Você precisa avançar mais sempre com os próximos passos, que é você pegar aqui esse conteúdo, colocar o que pode ser aplicado no seu dia a dia e fazer ação. Isso é importante. Aqui dentro da descrição tem diversos conteúdos para poder te ajudar. Tem vários materiais aqui práticos para você
poder entrar nesse cenário e poder modificar. Temos um diagnóstico de liderança, onde você vai entender que momento que você está, que fase que você está. E eu devolvo essa fase e também devolvo para você um plano de ação macro para você poder já também destrinchar e colocar nesse desafio que é plano mais ação. E se você quer se aprofundar mais, tem aqui o link dentro da descrição, aulas fechadas, onde eu me aprofundo mais, são gratuitas essas aulas. Só que você tem que se cadastrar para você ter aulas. Essas aulas são mensais, onde eu me aprofundo num determinado tema e você vai receber esse link para você participar dessa aula ao vivo comigo, para a gente poder entender melhor aí alguns dos pontos mais importantes dentro de um negócio. Se você quer a nossa ajuda, com muito mais propriedade, temos uma mentoria, eu te tiro do ponto A e te levo para o ponto B, basta também entrar em contato, tem os links aqui, mas você pode me mandar uma mensagem direta para a gente trocar ideia e entender qual é o seu momento e a gente apresentar uma proposta para você. Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.